Boa tarde, meu nome é Pedro. Boa tarde, meu nome é Robson. Eu e o Pedro somos alunos do nono A na Escola Carlos Alberto. Eu e o Pedro, junto com o coordenador da escola, Gustavo, tivemos a ideia de criar esse podcast e hoje a gente está aqui entrevistando a professora da Unesp Campus de Assis, a professora Tânia Regina de Luca. Tânia, fala um pouco sobre você, quem é você, de onde você veio. Então, eu nasci em São Paulo, capital, e fiz toda a minha formação, a graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Depois, quando eu já tinha terminado o mestrado, aí eu soube de um concurso aqui em Assis, e aí decidi prestar o concurso. Aí eu passei no concurso, e é uma coisa um pouco rara, porque eu entrei ainda só com mestrado. Hoje em dia ninguém entra na universidade só com mestrado, você já tem que ter o doutorado, né? Então eu fiz o doutorado já trabalhando aqui na Unesp, né? Depois do doutorado, a gente tem uma carreira grande na universidade. Depois que você faz o mestrado, o doutorado, você faz uma outra tese que chama livre docência e depois você faz um outro concurso que chama professor titular. Então, como você pode ver, é uma longa carreira, né? E agora eu já cheguei no topo da carreira, que é a do professor titular. Mas a minha formação mesmo foi toda na Universidade de São Paulo, no curso de História. E de onde veio a vontade de cursar História e se tornar professora? Então, você sabe que essa sua pergunta é legal, porque quando eu fui fazer o cursinho, eu fui fazer o cursinho para Biologia, porque eu queria fazer oceanografia, era o que eu gostava. Claro, você não vai lembrar, porque no seu tempo você jamais saberá, mas existia um programa na televisão de um cara, um francês, que cruzava os mares, ele chamava, já está morto, chamava Jacques Cousteau. E ele ia para tudo quanto era lugar com um navio dele que chamava Calypso. Então ele fazia pesquisa em oceanografia. E eu, quando tinha a tua idade, fiquei assim fascinado com esse cara. E comecei a ler coisas em oceanografia. Falei, não, eu vou fazer biologia, é o que eu quero. E aí entrei no cursinho para fazer biologia. Só que no cursinho eu tive dois professores de história muito legais. E aí eu comecei a balançar. E no final, apesar de eu ter feito um ano de cursinho para biologia, eu acabei prestando história. Então, vamos dizer assim, que foi uma decisão de última hora, né? Foram os professores do cursinho que acabaram influenciando para ir para a história. Mas de saída, eu ia mentir para você se eu dissesse que eu sempre sonhei em ser historiadora. Não, eu queria ser bióloga e bióloga marinha. Mas a vida dá voltas, né? E com o que você trabalha hoje em dia? Então, desde o doutorado, eu comecei a trabalhar com revistas. Então, eu trabalho com história da imprensa. E as revistas, os jornais, eles são feitos por intelectuais. Né? Então, gente que gosta de escrever, escritores, escritoras, jornalistas. Então, além de eu estudar a imprensa em si, vários tipos de imprensa, jornal, grandes revistas, pequenas revistas, eu também estudo as pessoas que fazem esse material. Que a gente chama, com o nome, vamos dizer assim, mais genérico, de intelectuais. Então, eu acabo orientando trabalhos e estudando jornais, revistas e intelectuais. A senhora trabalha com história, então a senhora lê muito. E eu queria saber, para você, qual que é o papel da literatura hoje em dia? Sabe, ela é essencial. E eu queria saber o seu ponto de vista sobre a importância de ler hoje em dia. Então, eu acho que cada vez as pessoas leem menos, né? E a gente tem uma maneira de ler hoje, os próprios alunos aqui na universidade leem muito no celular. Quer dizer, a experiência de você ler no celular é totalmente diferente da experiência de você ler um livro. Quando você lê no celular, a tela vai descendo, né? O texto vai descendo. Isso parece como se lia lá no Egito Antigo, na Roma Antiga, quando você lia com o rolo. Né? Porque quando você lia com o rolo, você tinha que segurar com as duas mãos. Então imagina que você vai ler um rolo, você não pode escrever. Porque você está usando as suas duas mãos, como é que você vai escrever se você está segurando o rolo? Não tem sentido você colocar página no rolo, porque você vai enrolando e vai lendo. Então, quando se inventa o códice, que quer dizer livro, você deixa de ter rolo, mas você começa a ter páginas, né? Isso foi inventado logo depois do cristianismo, por volta do século III, depois de Cristo. E essa forma de ler é a forma que predominou até o computador.
Quando você chega no computador, a tua leitura é completamente diferente. É como se você tivesse voltado a ler no rolo. Porque você vai passando e você não pode voltar. Para você voltar, você tem que, né, ou imitar um livro e voltar para trás. Então, a forma de ler no computador é completamente diferente da forma de ler no papel. Esse é um ponto. A atenção que você tem quando você lê no papel é diferente daquela que você lê no celular, na tela. Por outro lado, é melhor ler no celular do que não ler nada, né? Então, se não for para ler nada, do que leia no celular. Mas é importante que a gente saiba que não é a mesma atenção que você tem quando você lê um texto na tela e quando você lê um texto no papel. Para os historiadores, a literatura é fundamental, porque quando você escreve, mesmo quando você inventa uma ficção científica, uma coisa que vai passar no ano 4530, você não inventa do nada, você inventa a partir da sua realidade. Então, para o historiador, a leitura literária, do texto literário, ele é muito importante. Não só porque ele ajuda na sua imaginação, ele ajuda na maneira como você escreve, ele ajuda para você dominar muito melhor a língua portuguesa ou qualquer outra língua que você leia, mas ele também te informa sobre aquele período histórico sobre o qual você está lendo. Então, por exemplo, você vai ler um texto do Machado de Assis. Machado de Assis possivelmente escreveu os grandes romances dele, ele morreu em 1908. Então, a maior parte do trabalho do Machado se dá antes da abolição da escravatura, que foi em 1888. Então, lendo os romances do Machado, você vai não só viajar na história que ele está inventando, né, nos personagens que ele está inventando, mas você também vai conhecer sobre aquela sociedade, porque ele não escreve a partir do nada, ele escreve a partir da experiência que ele tinha. Então, para você conhecer a história do Brasil do século XIX, ler os romances do Machado é uma boa pedida, é uma boa maneira de você também estudar a história. Mas você não precisa ler só romance histórico. Você pode ler, por exemplo, eu vou te contar a história de um livro que eu li há pouquíssimo tempo. Se chama A Polícia da Memória. É um livro que... Por que chama A Polícia da Memória? Porque, é claro, que é uma ficção, é um lugar não identificado, onde de repente as coisas sobem. Então, por exemplo, a partir de um determinado dia, você não sabe mais para que serve a fotografia. Você olha a fotografia e aquilo não tem sentido para você. Então, o que todas as pessoas fazem? Queimam a fotografia. A autora chama Yoko Ogawa. Então, você queima todas as fotos, porque você não consegue lembrar para que servem as fotos. De repente, a televisão. Ninguém mais sabe para que serve a televisão. Então, vamos jogar todas as televisões fora. Por que tem a polícia da memória? Porque tem gente que não esquece. Algumas pessoas não esquecem para que servia a fotografia, não esquecem para que servia o livro. Então tem uma polícia para ir atrás dessas pessoas que lembram. Então é claro que isso a gente chama o quê? De uma distopia. O que é uma distopia? É o contrário de uma utopia. Uma utopia é uma coisa boa. Então vamos imaginar uma sociedade onde todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. Isso é uma utopia. Uma distopia é quando é uma desgraça. Então esse é um exemplo de uma desgraça. Porque no final do livro, eu não posso te contar, eu vou te dar um spoiler, mas no final do livro, esse esquecimento vai chegar a um determinado ponto, que aí você precisa ler o livro para descobrir o que vai acontecer. Eu não posso estragar o livro. Mas é muito legal você imaginar que a gente precisa criar uma polícia para que as pessoas que não esquecem sejam perseguidas, né, e exterminadas. Porque se alguém continuar lembrando, né, é uma maneira de você... vamos dizer assim, ir contra o que esse governo está fazendo. Um outro exemplo que acho que vocês conhecem, podem até assistir o filme, é o Fahrenheit 451. Né? O que é o 451? É a temperatura em que o papel queima. Então, nessa distopia, todos os livros são destruídos. Como é que você salva os livros? Cada pessoa decora um livro. Então, você sai, né? Vocês podem assistir o filme. Tem duas versões. A mais legal é a primeira, a segunda não é tão legal. Mas a primeira é mais legal, de um francês famoso, Truffaut. Então, quando as pessoas querem salvar o livro, o que se faz? Você vai ser o Dom Casmurro, por exemplo, do Machado de Assis. Você tem que decorar o Dom Casmurro, porque o livro não vai existir mais. E essas pessoas, elas saem da cidade, vão morar num lugar onde cada um é um livro. Então, é um outro exemplo de uma distopia. Você vai falar, mas o que isso tem a ver? Olha o que está acontecendo com as redes sociais hoje. Olha o que está acontecendo com as fake news.
Olha o que está acontecendo com a mistura entre o que é real e o que é falso. Então, quando você lê esse tipo de livro, né, você também pode pensar sobre a sua própria realidade. Então, ler a literatura é como essencial. Né? Seja uma literatura do passado, se você vai ler um clássico, seja livros que são muito recentes, que nem esse que eu acabei de te falar, da Polícia da Memória, é um livro super recente. Né? Ou, às vezes, livros, por exemplo, que são livros que contam dramas pessoais. Um outro livro que eu acabei de ler, vocês já ouviram falar da Companhia das Letras. É uma editora bem famosa. O dono da Companhia das Letras é um cara que se chama Roberto Schwartz. E ele escreveu um livro sobre a doença dele. Porque ele é um fulano que tem uma doença, assim, uma depressão muito grave. Né? Ele chega assim até tentar se matar. Então, quando é uma pessoa, vamos dizer assim, rica, bem-sucedida, uma família estabilizada, a mulher dele é uma das historiadoras mais famosas do país, a Lilia Schwartz. Mas quando você lê o livro dele, você vê o drama pessoal dele, né? Como ele foi mal diagnosticado, né? Como muitas vezes ele conta, por exemplo, um dia que ele vai receber um prêmio, ele não consegue falar. Ele está tão desequilibrado emocionalmente que ele não consegue falar. Você vai falar, mas por que eu vou ler um livro desse? Para você ver o drama de outra pessoa, né? Quem sabe na sua família você conhece alguém que sofre de depressão. Depressão, de fato, é uma doença grave, que precisa ser tratada. Ele que tem muito dinheiro foi, vamos dizer assim, diagnosticado erroneamente. Então, ler a literatura, seja de que tipo for, aquela que você gostar, pode ser um romance de ficção, pode ser, sei lá, se você gosta, por exemplo, de policial, não importa a Agatha Christie, não importa o que você está lendo, o Lupin, né, que teve a série da Netflix, não importa o que você está lendo. Qualquer coisa que você lê vai ativar a sua imaginação. Assim como o criador, ele tem que ter a imaginação para imaginar os personagens, a situação, etc. Você também, ao ler o texto, a sua imaginação também é afetada. Você também ganha ao ler o texto. Por isso que tem que ler o texto, a literatura. Não sei se era o que você queria ouvir, mas é uma resposta possível. Eu queria também saber qual é a dica que você deixa para quem quer ler mais ou para quem não sabe ler, por exemplo, tipo, não tem um conhecimento assim, eu quero começar a ler, mas eu não tenho muita vontade. Qual a dica que você dá para essas tipos de pessoas? Eu acho que tem que começar com um texto fácil. Né? Então, por exemplo, esse que eu te disse, da Polícia da Memória, é um texto que vai te prender, né? Porque você acaba ficando solidário das pessoas que são perseguidas, né? Você acaba ficando, vamos dizer assim, torcendo, né, por aqueles que estão sendo perseguidos. Um outro exemplo que as pessoas criticam muito, mas que eu vi minha filha mesmo começar a se interessar muito mais por ler a partir das histórias do Harry Potter. Você fala, bom, mas o Harry Potter é uma, entre aspas, uma bobagem. Bom, não faz mal se você começa com Harry Potter e vai para outras coisas. Então, o importante é que você, de fato, tenha a disponibilidade para começar. Pode ser com uma história de ficção que te prenda, pode ser alguma coisa sobre a vida contemporânea do adolescente. Tem uma produção enorme sobre as questões da adolescência, a passagem da adolescência para a vida adulta, que é sempre um momento difícil na vida das pessoas, como deve ser o caso de vocês jovens que estão começando a entrar, né, passando para a adolescência. Então tem muita coisa que você pode escolher. Tem um programa muito legal que vocês podem assistir, chama Entre Linhas, passa na TV Cultura. Por que esse programa é interessante? O Manuel, que é um cara formado em literatura, ele sempre entrevista escritores. Então você vê o escritor falando sobre a sua própria obra, é uma outra maneira de você se interessar. Quando ele fala, o que eu quis fazer? Que personagens eu quis criar? Como é que eu inventei essa história? Então toda semana, no Entre Linhas, tem a entrevista com 2 escritores que estão acabando de lançar livros, tem dicas de leitura dadas por leitores comuns, né, não gente especializada, tem a informação daquilo que está sendo lançado. Então, assistir esse tipo de programa é outra coisa que pode te interessar, quando você vê o autor falando da obra dele, né? Aí você não está pegando um cara morto, você está pegando um cara que está vivo, que anda, que você pode ver a opinião dele, como é que ele construiu o livro. Então, vocês que estão na escola, bom, vocês têm professor de língua portuguesa.
né? Vocês têm os livros obrigatórios, mas o professor certamente tem uma lista que ele pode sugerir adequado para a idade de vocês. Muitas vezes o que se lê na escola é algo que você lê por obrigação. Quando você lê por obrigação, nem sempre é aquilo que te interessa, né? Você faz, o Machado de Assis, o José de Alencar, são grandes autores, bom, mas talvez para a tua idade não seja aquilo que te interessa mais. Uma ficção científica, uma distopia, às vezes vai te interessar mais. Então eu acho que o importante é que você leia, não importa o que for, mas você tem que começar, né? E quanto mais você lê, mais exigente você fica, mais você fica irritado se a história não é boa, né? Você tem que ser pego pela história. A gente diz que o bom livro é aquele que te pega nas primeiras páginas, quando você fala, opa, peraí, eu quero continuar a ler, né? Quero continuar. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu estava na faculdade, não sei se vocês podem ver o filme, não precisa ler o livro, pode ver o filme. Mas tem um italiano muito legal, que já morreu infelizmente, que se chama Umberto Eco. Esse cara escreveu um montão de livro. E ele era louco pela Idade Média. O cara era fanático pela Idade Média. E aí ele resolveu contar, né, escrever um romance sobre a Idade Média. Só que ele também era um filósofo. Então, quando ele escreveu o romance, é um romance policial. Por quê? Porque dentro de um mosteiro, lá no meio da Itália, começa a morrer monge. Os monges começam a aparecer mortos. Bom, dentro do mosteiro só tem monge. Então, quem ele está matando? Aí, um cara é convidado, né, para ir tentar descobrir quem é que está matando os monges. Deve ter um assassino lá entre os monges, né? Quando você lê o livro, você fica interessado em saber, eu não vou contar quem é o assassino, mas você fica interessado em saber quem é que está matando, né? E por que está matando. Então você pode ler o livro dessa forma, né? É uma leitura, vamos dizer assim, policial. Como eu já estava na faculdade, estava fazendo mestrado, eu tinha uma amiga que era louca por Idade Média. Aí a gente resolveu fazer o quê? Ler o que o cara leu para escrever o livro. Ó a loucura, né? A gente começou a ler o que o cara leu, porque a gente percebia lá que ele citava, né, obras da Idade Média. Então nós começamos na biblioteca da USP, que é uma maravilha, e começamos a ler os livros que ele estava lendo. Por quê? Just for fun, só para se divertir, sem nenhum objetivo. Aí passou um professor, que era um professor nosso, e sabia que a gente fazia mestrado sobre Brasil República, não tinha nada a ver com a Idade Média. Aí o professor passou, ele chamava Edgar Carone, um grande historiador, já morreu também, viu que você estava falando de gente morta, né? Já morreu também, era um grande historiador do Brasil República. Ele falou, meninas, o que vocês estão fazendo? Eu falei, professor, a gente gostou tanto desse livro desse Umberto Eco, que nós resolvemos estudar a filosofia medieval que tem no livro, que tem por trás dos assassinatos. E a gente explicou para ele. Ele falou, e quanto tempo vocês estão fazendo isso? E já faz meses que nós estamos fazendo isso. Toda sexta-feira a gente ficava o dia inteiro lendo filosofia medieval. Aí ele falou para nós, então é o seguinte, segunda-feira você vai ligar para esse número. E deu um número para nós. Fala que é do professor Carone. As duas ficaram meio besta, né? Segunda-feira ligamos para o número. Aqui é a Tânia Inês, o professor Carone mandou a gente ligar para o senhor. Falei, vocês são as meninas do Carone? Venham aqui. O que era aqui? Era a editora Ática. Quando a gente chegou na editora Ática, o cara falou, pode assinar o contrato. Aí olhou para outro, que raio de contrato? Não, o professor Carone falou que vocês estão estudando Idade Média por conta própria, então vocês vão escrever um livro na coleção Princípios que se chama A Filosofia Medieval. E nós escrevemos o livro. Foi o primeiro livro que a gente publicou, teve 3 edições, por incrível que pareça. 3 edições da filosofia medieval, sendo que a gente fazia mestrado em História do Brasil República. E aí a gente não entendeu isso. Muito tempo depois, a gente viu uma entrevista do professor Edgar Carone. E aí a gente descobriu por que ele se transformou em historiador. Porque um outro cara famoso, que também já morreu, chamado Antônio Cândido, que é um maior crítico literário brasileiro, um dia chegou para esse Carone e falou, a gente está fazendo uma coleção na USP, você vai fazer um livro sobre História da República. E assim ele se transformou num grande historiador de História da República. E ele viu que a gente estava fazendo mais ou menos o que ele tinha feito. Então ele fez conosco o que o Antônio Cândido fez com ele. Você percebe? Então o que começou como uma brincadeira, virou o primeiro livro que eu e a Inês escrevemos. Se chama O Pensamento Medieval.
Ele ainda tá para vender? Ainda deve estar para vender. Em sebo você ainda acha, pensamento medieval. 3 edições pela editora Atra. Era uma das coleções mais importantes na época. E esse professor fez isso pela gente, você percebe? E a gente só entendeu depois por que ele fez isso, né? E ele nunca conseguiu se formar em história, sabe por quê? Ficou reprovado em tupi. Você tinha que defender, fazer prova de tupi nos anos 50 na USP. E ele nunca passou em tupi. E ele dizia que ele só lia o que ele queria. E ele viu na gente, de certa forma, pessoas que estavam agindo como ele agia, né? E aí ele nos deu esse brinde. Claro que se você pegar o livro um dia na mão, a dedicatória é para o professor Edgar Caramba, que foi quem nos colocou nessa fria, entre aspas, né? Nós levamos um ano para escrever o livro, suamos pra caramba, mas tivemos que estudar mais filosofia medieval, mas escrevemos um livro. Bom, eu queria saber qual que é o seu livro favorito e por que dele ser o seu livro favorito. Olha, não tenho livro favorito, é o último que eu acabei de ler. Você está sempre lendo, né? Então, como eu te disse, eu acabei de ler esse, A Polícia da Memória, que foi um livro que eu achei super legal, né? Então, agora, eu fiz uma viagem recentemente para Istambul. Então, agora eu comprei um livro de um autor que é da Turquia e vou começar um livro sobre a Turquia. E provavelmente vai ser um livro que eu vou gostar mais. Porque você está sempre lendo. Quanto mais você lê, mais relações você faz entre os livros, né? E aí você também começa a perceber gêneros diferentes. O que é, por exemplo, um gênero de ficção, né? Como esse que eu te falei, da Polícia da Memória. O que é um gênero de autorretrato, como é esse que eu te disse, dessa pessoa, né? Desse Luiz Schwartz, que fala sobre o drama pessoal dele. Tem uma outra autora muito legal, que eu gosto muito, ganhou até o prêmio Nobel, alguns anos atrás, que se chama Annie Ernaux. Ela é uma francesa. E eu li um livro dela, onde ela faz um gênero de literatura que é refletir sobre a sua própria trajetória. E nesse livro, ela conta a relação dela com os pais. E um dia, ela está chegando da escola e o pai está em vias de matar a mãe. E só não mata porque ela chegou. E aí o livro é sobre essa experiência. Tem um outro livro dela, né, que é sobre a experiência de um aborto. Ela fez um aborto quando isso era proibido na França, como é proibido ainda hoje no Brasil. Então, com essa experiência do aborto. Então, tem vários livros da Annie Ernaux que falam sobre a sua própria vida. Tem um outro que se chama Os Anos, né, que é sobre o período dela na faculdade. Então, esse é um outro gênero de literatura. Então, quando a gente fala em literatura, tem vários tipos de literatura, né? Então, qual que você gosta mais na ficção? Qual que você gosta mais na distopia? Qual que você gosta mais da utopia? Qual que você gosta mais da autoficção? Então, depende do que você quer ler, né? Um que eu amo demais é o do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Imagina que todos nós vamos ficar cegos. De um dia para outro. Todo mundo, tem um filme também, todo mundo fica cego. Como é que você sobrevive? Como é que vai ser a relação entre as pessoas? Se todos nós ficarmos cegos. Ninguém enxerga. Ou pouquíssimos enxergam. Como é que vai ser a relação entre as pessoas? Como é que você vai fazer? Quem é que vai mandar? Quem é que vai produzir? Vejam, ou leiam o livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, o único Nobel de Literatura de língua portuguesa. Então, o que você faz se todos nós ficarmos cegos? Então, é um outro tipo de literatura, percebe? Então, como tem literatura água com açúcar, romance. Então, depende do que você vai gostar mais, né? Acho que eu tenho um para cada gênero. Um para cada tipo. Eu queria saber, assim, qual que foi um autor ou autores que mais te marcaram durante a vida, sabe? Olha, um deles foi o José Saramago. Esse livro me fez pensar bastante sobre as relações humanas. Então, o Saramago eu colocaria nessa lista de um livro que me marcou bastante quando eu li. Quando estava fazendo o cursinho, um livro que é um livro de divulgação, mas que me ajudou a me definir pela história,
é um livro que chama História da Riqueza do Homem. É um livro escrito, é um livro de divulgação. Ele começa na Idade Média, se vocês gostam de história, e vai até começo do século XX. E é um livro que, eu era bem jovem, esse livro me ajudou a decidir fazer história. Então, se você pensar assim, cronologicamente, esse foi um livro que me ajudou bastante a definir. Outro livro que me marcou bastante como historiadora é O Queijo e os Vermes, de um autor que chama Carlo Ginzburg. Ele estuda um processo, né, de um cara que foi condenado pela Inquisição e como através desse processo ele consegue entender a Itália, né, da Idade Moderna. Então já são livros que não são de literatura propriamente, são livros de historiografia. De literatura, entre os meus autores preferidos, eu colocaria o José Saramago. Para mim ele é... E a Henri Ernaux também, são dois autores importantíssimos. No Brasil, bom, Machado de Assis, não dá para não passar pelo Machado de Assis. Machado de Assis é fundamental. É outro autor muito legal. Se você gosta de coisa mais curta, crônica, um grande cronista que eu amo de paixão é o Rubem Braga. São crônicas, são textos curtos, né? Não é que nem um romance que tem 300 páginas. Se você compra um livro de crônicas, né, do Rubem Braga, que foi um grande, está morto também, um grande cronista, né, é um exemplo de um texto curto e que a pessoa tem que ser capaz de... Um conto maravilhoso, que não é do Rubem Braga. A Terceira Margem do Rio. Vocês já leram A Terceira Margem do Rio? Não, então procura, tem na internet. Depois que vocês lerem, vocês me contam. A Terceira Margem do Rio. Talvez seja um conto mais instigante da literatura brasileira. A Terceira Margem do Rio. Aí vocês vão ver qual que é a terceira margem. Porque o rio tem duas margens, né? Mas tem uma terceira. Lê o conto. É pequenininho, tem 10 páginas. Você não vai se cansar de ler. São 10 páginas. E aí depois você me conta. Depois daqui eu falei todos os livros. A Terceira Margem do Rio. Vai atrás. Você já leu um livro que, tipo, já te fez... Nossa, que livro ruim. Assim, ou você nunca leu um livro que você, tipo, nossa... Se o livro não me pega, eu já largo. Se eu começo a ler, eu largo. Eu não vou para frente. Eu sou o tipo de leitor que tem que ser ganho nas primeiras páginas. Se não me ganhar nas primeiras páginas, sinceramente, eu vou abrir mão dele. Eu tenho que ser ganho nas primeiras páginas. E aí, só com muito sacrifício, se eu precisar de mais, eu vou até o final. Mas, em geral, se eu não conseguir ser ganho nas primeiras 10, 15 páginas, for muito difícil para a minha capacidade, eu largo mão. Teve um livro famoso também que você já, tipo, muitas pessoas falaram, lê esse livro, esse livro é famoso assim, se ocorreu a mesma situação? Não. A esse ponto não. De eu ter que largar, acho que não. É que eu sou também uma leitora meio chata, né? Eu insisto, para eu largar é bem difícil. Mas se eu vou até um ponto e vejo que não vai rolar, eu prefiro largar. Então eu escolho também antes de começar, né? Eu dou uma boa olhada antes de começar, né? Mas eu não lembro do nome do autor, eu não vou me lembrar, mas um que eu comecei, fui até o fim e não gostei, acho que é Zizi no Metrô. Todo mundo falava que era uma maravilha, eu odiei. Era pequena, eu fui até o fim, se não me falha a memória, é Zizi no Metrô, de um autor francês. Para mim não deu, mas eu fui até o fim, mas ele era pequeno, tinha essa vantagem. Mas não me pergunta o autor que eu não vou lembrar. Eu diria isso com Além do Bem e do Mal. Não consegui passar, não consegui terminar. Também depende da época da vida que você está, né? Às vezes você está lendo um texto que você acha que não é legal, depois de um tempo, quando você vai ler, né? Um exemplo aqui, outro dia eu falei de um livro, Madame Bovary, e um aluno falou, professora, eu não consegui ler. Depois de alguns anos, ele voltou para mim e falou, olha, agora eu entendi o livro. Então também tem isso, depende do momento que você está. Quanto mais você lê, é que nem um Winchester do computador. Quanto mais você lê,
mais relações você vai poder fazer. Quanto menos você lê, menos relações você faz, porque a literatura também é uma conversa interna. Um autor está conversando com o outro, né? Ninguém escreve sem ter lido outros textos. Então, quanto mais você lê, talvez a sua, vamos dizer assim, o seu grau de exigência fica maior, mas também a sua capacidade de fazer relações também fica maior. Então, você fica mais tolerante às vezes, né? Sobretudo quando você vai ler textos do século XVIII, do século XIX, que está muito longe de você. Então, às vezes a linguagem, as frases, a própria situação que é criada, no primeiro momento, pode não te apaixonar. Você precisa ter mais elementos para que aquilo te faça sentido. Então, no primeiro ano, esse aluno não viu nenhum sentido na Madame Bovary. Quando ele terminou o curso, ele falou, bom, agora eu entendi Flaubert. Mas precisa de um tempo, percebe? Então, por isso que é bom saber escolher um pouco o que você vai fazer, né? Escolher em função da idade, do momento que você está. Mas quanto mais você lê, mais você vai ficar marcado por isso, né? Por exemplo, a primeira vez que eu fui tentar ler Dostoiévski, minha mãe tinha a coleção completa de Dostoiévski. É uma coleção bonita. Depois eu dei até para o meu sobrinho, que não morreu. Eu dei para o meu sobrinho, porque ele fez letras na USP e ele ficou apaixonado por russo. Então ele começou a aprender russo. Ele foi para a Rússia, etc. Né? E até hoje ele dá aula, ele adora estudar russo. Então eu dei de presente para ele a coleção que eu tinha do Dostoiévski, que era da minha mãe. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tentei ler o Dostoiévski, para mim foi muito difícil ler. Eu não conseguia. Depois, quando eu estava na faculdade, eu li a coleção inteira, porque aí o Dostoiévski começou a fazer sentido. O tipo de literatura, a forma como ele estava escrevendo. Então também depende da idade, você falou como que eu larguei. Eu larguei o Dostoiévski. Mas depois eu retomei o Dostoiévski, anos depois, e me pareceu uma maravilha. Então também depende do momento da sua vida, né? Você não pode condenar um autor para todo sempre, a menos que seja muito ruim mesmo, né? Não vou nem citar nenhum para não te comprometer. A menos que seja essas porcarias aí mesmo de venda, de autoajuda, desse tipo de coisa. Quando você pega um grande escritor, às vezes o problema não é o escritor, é você que não está no momento ainda de dar conta daquela escritura e daquela situação, né? Então, o exemplo do Dostoiévski que é um texto que não é simples, mas que quando você consegue entender o que ele está fazendo, né, qual é a mensagem que tem por trás daquilo, aí você entende, né? Mas também você precisa entender um pouco o momento em que ele está, o que era aquela Rússia, qual a importância do que ele está fazendo. Ou seja, precisa ter uma introdução, né? A leitura ela não vem absolutamente gratuitamente, né? Precisa ter saber em que contexto o autor está. Então é interessante também, antes de ler um autor, hoje a gente tem o Google, procura um pouco sobre a vida dele, o que ele escreveu, o que ele queria fazer, em que circunstância ele escreveu aquilo. É como eu brinco com os alunos, você não pode entrar num texto totalmente desarmado. Pensa no texto, mesmo que é um texto literário, como um espaço de luta. Né? Você vai entrar naquele texto. Quais as armas que você tem? Em que momento aquele texto foi escrito? Por quem ele foi escrito? Qual era a vida desse escritor? Se você tiver esse contexto, talvez você consiga entrar no texto mais armado. Né? Então aí você consegue entender o que o autor quis fazer, minimamente, porque você tem vamos dizer assim, o background, aquilo que está atrás. Né? Isso te ajuda a entender o que ele quis fazer. É como uma pintura. Você olha um quadro cubista. Bom, não entendi nada. Mas qual é o sentido de pintar um quadro cubista em 1910? Contra quem o Picasso está fazendo a coisa? Se você não tiver o contexto, aquilo fica no vazio. A literatura é a mesma coisa. Então, ler as histórias literárias é outra coisa legal. Né? Pegar histórias literárias. Isso é outra coisa que ajuda. Você entender o contexto histórico. Bom, eu queria saber qual o livro que você recomenda para todo mundo, assim. Tá aqui nessa mesa, ó, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro. Não me faça essa pergunta porque é difícil, né? Depende da idade que você está. Eu falei que eu amei o ensaio sobre a cegueira. Talvez você comece a ler e não goste, né? Então eu acho que é legal você escolher o livro em função
do seu momento. Eu acho que vocês gostariam. Eu não mandaria vocês lerem Dostoiévski, por exemplo, porque na idade de vocês eu também não consegui ler, eu até um pouco mais velho não consegui ler. Então acho que é fundamental que vocês leiam, que vocês comecem com uma boa literatura, seja antiga, seja contemporânea, seja de ficção, pode ser tipo Agatha Christie, pode ser O Assassinato do Expresso Oriente, tanto faz, mas que você comece a ler, né? Que você seja captado pela leitura. Eu acho que isso é o principal. E aí cada um vai ter, em função da sua própria, vamos dizer assim, da sua própria trajetória, da sua própria vida, dos seus próprios interesses, aquilo que você gosta. Eu estou lembrando um outro desse do Roberto Luiz Schwartz, que se chama Minha Vida de Goleiro, né? Porque ele, não como goleiro profissional, mas o jogo dele, né? Eu adoro futebol, eu tenho esse problema, né? Então por isso eu gosto. Eu gosto demais de futebol, sou fanático por futebol, não perco nada, sobretudo o meu time. Então, ler Minha Vida de Goleiro do Luiz Schwartz foi legal, porque também tem, você sabe que Chico Buarque, que não morreu, também é fanático por futebol, né? Ele é fluminense, né? Ele tem um time de futebol. E pro Luiz Schwartz conseguir que o Chico Buarque escrevesse na Companhia das Letras, ele se ofereceu para ser o goleiro do time do Chico Buarque. Então, Minha Vida de Goleiro é legal, né? Então, para você ver, depende do que você gosta, né? Então, pode ler tudo, mas eu gosto de mar. Então, vai ler o Hamid Klink, as experiências do Hamid Klink, enquanto alguém que navega sozinho. Então, não tem, você vai ter que escolher o seu. Cada um vai ter que escolher o seu. Para você, qual é a importância da história na humanidade? Bom, se a gente não souber como é que a gente chegou até aqui, fica difícil, né? Porque quando você nasce, você recebe, você está numa sociedade, você está num determinado momento da história do planeta, né? Você está num determinado contexto. Mas lembre-se que antes de você e depois de você, muita coisa vai se passar. Então, a história é que te dá a noção de historicidade. Então, nem o que é certo, nem o que é errado, nem o que é família, nem o que é sexualidade, nem o que é escola. Escolhe qualquer coisa que você quiser, vai ser igual o tempo todo. Então, qual é o mundo que você recebeu das gerações que vieram antes de você? Se você não tiver conhecimento de história, fica difícil você entender o mundo em que você está. E como é que você vai intervir no mundo em que você está. Vocês, por exemplo, receberam um planeta onde pela primeira vez nós temos uma era geológica, o antropoceno, que, segundo alguns, é fruto da ação humana. Nenhuma geração antes da geração de vocês dois recebeu um planeta desse jeito. Todas as mudanças geológicas foram mudanças causadas pela natureza. Pela primeira vez nós temos um planeta cuja condição geológica é causada pela ação humana. Qual é a consequência disso? O planeta pode simplesmente desaparecer e não haver geração futura. Então, vocês receberam isso e vocês vão ter que lidar com isso. Como é que você vai entender esse mundo se você não souber como, a partir da segunda revolução industrial, você chegou aqui? Então, a história aqui te dá a noção do lugar que você ocupa no mundo e como é que você pode atuar nesse mundo. Se você não tiver essa noção, você vai ser que nem a Madalena lá a Carolina, da música do Chico. O tempo passou na janela e só a Carolina não viu. O tempo vai passar pela sua vida e você não vai ter consciência do mundo em que você está. E por isso que a literatura é importante, porque a literatura também te dá essa consciência. A literatura te ajuda a entender os mundos que existiram antes de nós. E, como diz o grande historiador que está vivo, o Robert Darnton, fazer história é a oportunidade de conversar com os mortos. É dar uma segunda chance aos mortos. Por isso que o historiador tem funções éticas, porque nós colocamos de novo no contemporâneo o que foi a luta dos seres que nos antecederam. Então, o historiador, assim como aquele que lê literatura, tem a oportunidade única de conversar com os mortos.
Tânia, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado participar prazer do é nosso seu. podcast. Você é incrível, viu? Espero que vocês leiam o que quiserem, mas leiam.